Mateus capítulo 12, verso 31, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: se vocês disserem algum pecado, alguma blasfema contra Deus, serão perdoados. Mas se disserem ou blasfemarem contra o Espírito Santo, não há perdão. O que é a blasfema contra o Espírito Santo? O que é esse pecado que não tem perdão? Será que você alguma vez na vida já blasfemou contra o Espírito Santo? Quer encontrar as respostas para essa pergunta? Então fique até o final do vídeo. Seja bem-vindo. Você está no Até que o Senhor Volte, no quadro Aprendendo com Deus. Antes de tudo, vamos contextualizar o verso bíblico onde fala sobre a blasfema do Espírito Santo. Jesus estava realizando alguns milagres, até que foi levado a ele uma pessoa que estava endemoniada e estava muda e também estava cega. Jesus expulsou o demônio daquela pessoa, também fez com que ele voltasse a falar e também voltasse a enxergar. Algumas pessoas ficaram maravilhadas ao ver o grande milagre que Jesus tinha operado sobre a vida daquele homem. No entanto, os fariseus, que eram os líderes religiosos que praticamente perseguiam constantemente o ministério de Cristo, não atribuíram a obra que ele havia feito ao Espírito Santo, mas ao próprio Satanás, ao ponto de dizerem que Jesus estava expulsando demônios pelo poder do próprio diabo. Bem, Jesus não deixou isso barato. Ele, conhecendo os pensamentos daqueles fariseus, começou a dar ali um certo tipo de carão neles. E no meio desse carão, Jesus fala sobre a blasfema do Espírito Santo. Tá bom, Dilian, eu entendi o contexto da história, mas o que é a blasfema contra o Espírito Santo? Assim como os fariseus atribuíram as obras de Jesus como as obras do diabo e não reconheceram que Jesus estava fazendo aqueles milagres pelo poder do Espírito Santo, assim também funciona a blasfema contra o Espírito Santo, quando eu rejeito o Espírito Santo, assim como aqueles homens rejeitaram o Espírito Santo na vida de Jesus. A primeira coisa que você tem que entender é que uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não comete esse pecado de um dia para a noite. Não, é um processo demorado e é dividido em etapas. A primeira etapa que acontece para que alguém blasfeme contra o Espírito Santo é rejeitar o Espírito Santo. Você sabe que a função do Espírito Santo é te convencer de que você está errado. Sabe quando você comete alguma coisa contrária à vontade de Deus, alguma coisa errada e você se sente mal e busca fazer o que é certo? Não é a sua consciência que te leva a fazer isso. Não é a tua consciência que te convence do teu erro. É o Espírito Santo. No entanto, a pessoa que blasfema, começa a blasfemar contra o Espírito Santo, ela ouve a voz do Espírito Santo por meio do pai, por meio da mãe, por meio do líder da igreja, por meio da pregação, por meio da Bíblia, até mesmo por meio da oração. No entanto, ela decide ignorar a voz do Espírito Santo e seguir a sua própria vontade. Ela sabe que ela está errada. No entanto, ela não quer ouvir o Espírito Santo falando isso a ela. Então ela simplesmente rejeita a voz do Espírito Santo, deixa de ouvir os conselhos de Deus, deixa de ouvir os métodos que o Espírito Santo usa para se comunicar com ela. Então a primeira característica de alguém que blasfema contra o Espírito Santo é que essa pessoa rejeita a sua voz. A segunda coisa que uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo faz é apagar o Espírito. O Espírito Santo fica tentando convencer ela do seu erro. E o que essa pessoa faz? Ela se cansa do Espírito Santo. Ela decide consigo mesma, olha, a partir de hoje eu quero seguir os meus próprios caminhos, eu quero continuar a cometer esse pecado e eu não quero mais ouvir o Espírito Santo. Essa pessoa deixa de ouvir os seus pais, o seu líder, essa pessoa deixa de ir para a igreja, essa pessoa deixa de ler a Bíblia porque ela sabe que ao fazer isso ela vai ouvir o Espírito Santo e ela não quer mais ouvi-lo. Então ela decide se afastar dele de vez. E no momento em que isso acontece, ocorre a terceira etapa, o endurecimento do coração. Já que ela rejeita o Espírito Santo, não quer mais ouvir a sua voz e evita a voz dele, não tem mais como ela se convencer do seu pecado. Porque a única coisa que faz nós nos convencermos do nosso erro, como eu já comentei, é o próprio Espírito Santo. E se essa pessoa não quer ouvi-la, não quer ouvi-lo, não tem mais como ela se arrepender das suas falhas, não tem mais como ela se arrepender dos seus erros. Então o Espírito Santo a abandona. Eu quero que você entenda uma coisa. A blasfema contra o Espírito Santo é imperdoável porque a pessoa que a comete não quer mais perdão. Porque Deus é capaz de perdoar todos os pecados. No entanto, se fazermos essas coisas, se seguirmos essa etapa, corre o risco de nós nunca mais nos arrependermos.
E a única forma de recebermos o perdão dos nossos pecados é aceitando a Jesus Cristo. E se nós não aceitarmos, se nós não nos arrependermos, se nós não reconhecermos os nossos erros, é impossível que haja perdão. Aí talvez você me pergunte, Gilian, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu garanto que provavelmente, se você entrou nesse vídeo com a intenção de saber se você cometeu esse pecado, se você reconhece Jesus como Salvador do mundo, se você quer receber a salvação, fica tranquilo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Talvez você esteja afastado, mas reconhece os seus erros, você sabe que está longe de Deus, você sabe que está cometendo alguns pecados. Se você tem a maturidade, se você tem o discernimento de reconhecer as suas falhas, mesmo estando-as cometendo, o Espírito Santo ainda está em você, te convencendo dos teus erros. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, não está mais nem aí para a salvação, não está mais nem aí para a cruz. Se você ainda se importa com a tua espiritualidade, sabe que ainda deve melhorar, não te preocupa, estando na igreja ou não, você não cometeu esse pecado, mas corre o risco de você cometer. E o que eu devo fazer, Gilian, para que eu não blasfeme contra o Espírito Santo e não receba o perdão de Deus? Você precisa ler a Bíblia constantemente, porque ao ler a Bíblia, você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Além de ler a Bíblia, você deve orar também, frequentar alguma igreja onde Deus vai estar falando com você e, principalmente, ouça tudo o que Ele te disser e obedeça. Se Ele te mandar seguir um caminho, siga o caminho que Ele está te pedindo, pois você vai ser feliz, vai alcançar a salvação. E não esqueça do último ponto, que é muito importante também. Sempre que você cometer algum pecado, não esqueça de confessá-lo a Deus. Você sempre vai pecar. Eu sou um pregador da palavra de Deus, estou passando um vídeo, uma mensagem para você, porém eu sou muito pecador. Só que todas as vezes que eu peco, todas as vezes que você peca, você tem que reconhecer o seu erro diante de Deus. E você faz isso por meio da oração. Se você quiser um vídeo especificamente, que nós venhamos a falar de como evitar a blasfêmia no Espírito Santo, eu posso estar fazendo e colocando aqui no canal. Pode comentar aí, pode deixar aí nos comentários a sugestão. Mas é você que toma a decisão de blasfemar contra o Espírito ou não. Não insista no seu erro, busque a presença de Deus e você não cometerá esse pecado. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que você tenha gostado, que a paz e a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Não esqueça de se inscrever aqui, por favor. Cada vídeo é breve, porém dá muito trabalho para ser produzido. E ao curtir, ao se inscrever, você está apoiando o nosso ministério. Fique com Deus e até a próxima. Pergunto assim, calado, o que fiz para merecer